foi impactante? Os alunos chegaram em casa comentando da peça. E sabe como foi essa peça? Foi além da apresentação, que foi desde a educação infantil, e do sexto ao ensino médio, nós abrimos para. Vocês querem oração? Se algum de vocês, alunos, quiser oração, levanta a mão. E aí os próprios alunos oraram pelos alunos. E Nossa. alunos chorando, se quebrantando. E aquilo foi uma coisa assim tão incrível de ver. E aí, por que eu tô contando isso? Porque o ambiente é muito importante. E aí, educadores, estamos mais uma vez com o nosso Bibliocast e hoje eu estou muito feliz, mais uma vez, né? A gente tem trazido aqui vários educadores dessa nova geração. Eu estou com a Laís aqui. A Laís, que é uma educadora assim. Olha só, ela já é coordenadora e vocês estão acostumados de ver, às vezes, educadores um pouquinho mais velhos, né? A Laís é uma educadora dessa nova geração. Tudo bem, Laís? Fala um pouquinho aí. Tudo jóia, Alê. Prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho o meu conhecimento, falar um pouquinho da minha trajetória. E eu convido todos a ficarem aqui no podcast, porque teremos muitas coisas para conversar e poder edificar a vida de todo mundo que está ouvindo a gente. Legal. Laís, começa falando aí teu cargo, tua função, né? Hoje você já coordena uma escola, um colégio, né? Fala um pouco mais sobre isso já para o pessoal ir se situando aí, pra gente se Ai, que situando. legal. Vou falar. Bom, eu sou Laís, vou começar falando um pouquinho do meu currículo, né? Isso. Eu sou Laís, eu tenho 38 anos, sou casada, eu tenho um filhinho de 3 anos, o Heitor, e, e eu sempre estive no meio educacional. Meus pais são diretores, né, donos de um colégio hoje com 800 alunos, e então sempre estive Recording in envolvida progress. sempre estive envolvida na área educacional, sempre vivenciei tudo, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu me lembro até que quando tinha que decidir, né, qual faculdade eu faria, e eu falei, eu quero fazer pedagogia. Na verdade, eu já tinha isso definido, eu quero fazer pedagogia. Eu estava ali dentro, né? E aí, eu comecei a trabalhar com 16 anos no colégio, mas eu trabalhava mais na parte administrativa. E minha mãe conversou, filha, você tem certeza? Você está indo porque nós somos e tal? Eu falei, não, mãe, eu me vejo fazendo isso. Então eu fui crescendo nessa carreira, me formei aí em pedagogia, primeira formação, Hum. pedagogia. Depois eu fiz psicopedagogia. E aí eu já estava ali dentro da coordenação, fui auxiliar de coordenação, fui coordenadora. E depois, como diretora pedagógica, eu já tinha formação em pedagogia, psicopedagogia, extensão em coordenação, fiz na PUC também, para que pudesse ter essa bagagem. E aí depois eu acabei tendo outras formações, coaching, inteligência artificial. Só que, como nós estamos também num podcast cristão, né? Eu não posso deixar de dizer que meus pais também são pastores. Então, Hum. além da área educacional, eu vivenciei todos os princípios bíblicos. E também, hoje, sou pastora também. E meus pais também são Essa é pastores. novidade pra mim. Essa é novidade É, pra mim. A Laís, tá vendo? que demais, demais, demais. Olha, você Sempre passou de por querer. todas as etapas, né, Laís? Sim, passei. E assim, e junto, né, vendo a parte interna, né, e vendo o lado da ideologia da educação, né, por como meus pais têm um colégio, nós sabemos todos os lados, todas as dores, né, internas, externas, todos. Então, tem bastante coisa para falar. Nossa, muito legal. E aí pra você ver, né, muitas vezes a gente tem histórias como a da Laís, vocês têm histórias como a da Laís, e a gente não conta, né, Laís, a gente não passa isso adiante, são anos de histórias, né. A MZ tem quantos anos, Laís, que vai se completa 32. 32 anos. 32. Hã? 3 32. 32 anos. Eu conheço a MZ, assim, a MZ School conheço desde quando eu tinha meus 10 anos, né, Laís, que a gente se conhece há muito tempo, né. É verdade. E olha só, né, ela passou por várias etapas aí do nosso Brasil de meu Deus, passou por várias etapas da educação, e a Laís lá junto, né, desde pequenininha na escola, né. E é exatamente isso. Eu vi todos os processos, desde quando a escola era pequena, educação infantil, e vai crescendo. Quando nós fomos aí profissionalizando tantas áreas, crescendo, porque, além de tudo, hoje nós somos declarados, né, um colégio cristão, mas também um colégio trilingüe.
Ó. Então, nós passamos por todo o processo, né? Minha mãe, ó, trabalha muito para trazer inovação para o colégio, Não, e viu? é um colégio, né, a gente vai situar você aqui agora, né, a gente tá falando de São Paulo, né, capital, né, então um colégio que fica ali na região, fala um pouquinho a região que fica só para o pessoal se situar, porque às vezes pode ser que tenha Certo. gente assistindo que fala: "Nossa, eu não conhecia esse colégio nessa região", Tá. e eu posso dizer, tá, com toda certeza, eu tô trabalhando de perto com o MZ School, assim, é um colégio que sempre traz inovação, é incrível, e me surpreendeu na época da pandemia, né, Laís. Na pandemia foi, assim, uma revolução para conseguir atender os alunos, para conseguir levar ensino. Eu lembro de várias escolas, Laís, que não conseguia dar conta, assim. Na pandemia muitos sofreram, né? E as crianças ficaram sem aula, não conseguia. E eu lembro como se fosse hoje, o Luiz, aí um grande abraço pro Luiz, né? Ele, que é o diretor também, né, administrativo da MZ School, né? Pai da Laís, né? E ele falou assim: Ale, a gente deu um jeito aqui, conseguimos implementar. Acho que era a Microsoft Schools, ou era o Microsoft, né? Conseguimos implementar, olha, graças a Deus que a gente tinha pensado lá atrás nessa tecnologia, porque senão não ia dar conta. Eu me lembro dele falando isso pra mim. E é exatamente esse ponto, estar conectado com o que está acontecendo, eu até mencionei aqui, né? Nós sabemos as dores internas e externas e buscamos a melhoria para a família, né? Não é, eu sempre digo isso para todos quando eu apresento o colégio, que o colégio ele não é uma empresa somente, óbvio que ele é uma empresa, mas ele é muito mais do que isso, porque meus pais, eu, meu irmão, nós trabalhamos ali dentro todos os dias, É uma vida, buscamos, né? sabe? Meus pais não param, cara, é impressionante. Eu e meu irmão, nós temos, apesar de amarmos o colégio, nós temos uma visão um pouco diferente, né, Sim, da geração que nós vivemos. sim. Mas eles, gente, eles não têm férias, porque eles não param, eles estão na praia. Meu pai tá lá no computadorzinho, minha mãe tá lá no computadorzinho. É impressionante. E minha mãe gosta muito também de estudar, então ela pesquisa muito. Então, isso que você disse, de estarmos conectados com tudo isso, e na pandemia nós estávamos preparados, é real. Para você ter uma ideia, quando entrou, foi assim, foi o fechamento das escolas de uma semana para outra. É, foi muito E, drástico. e nós já estávamos, nós tínhamos feito, se eu não me engano, uma semana anterior, ou duas no máximo, um treinamento com a Microsoft. Olha isso. Então, ou seja, nós já tínhamos toda a base sem saber que ia acontecer o que aconteceu. Então, quando entrou a pandemia, em dias e na mesma semana, já foi para aula remota. Então, os nossos alunos não ficaram sem aula, não ficaram sem aula. E isso mostrou um preparo do colégio muito grande. É verdade, é verdade. E precisa ter, né? Devia ter um prêmio igual existe nas Olimpíadas, devia ter um prêmio de Olimpíadas de colégios, assim, porque, cara, faz muita diferença esse preparo, assim. Eu lembro que minha filha, ela ficou sem aula, assim. Ficou sem aula, eu tive que correr, falar, né, o que que eu como pai posso fazer aqui para ela não perder, porque muitos alunos perderam um ano letivo, né? Perdeu, né? E assim, muitos não acompanharam. Eu vejo hoje que na salinha dela lá, e no colégio que a gente tem ela aqui, muitos alunos são atrasados, assim, sabe? Talvez reflexo da pandemia. Então, a importância de que você falou de estar à frente, né? Estar preparado, ligado. Na real, né, Laís, é ali o coordenador, o diretor administrativo de tecnologia fazer o papel, né? Fazer um trabalho ali decente, né? Falando, não, vou procurar, tem que ter uma excelência, né? Isso aqui eu tenho que entregar, é um colégio particular ali, então tem pessoas pagando por isso, deixa eu fazer essa excelência. E não isenta, tá? Não isenta o público disso também, porque o público existe um pagamento ali, né? Para o público funcionar, todos ali recebem. Então, assim, a excelência de não, vou entregar o melhor, vou pensar lá na frente, sabe? Essa excelência administrativa, né? Que vocês fazem muito isso, né? Vocês pensam lá na frente, então vocês já fazem a agenda. Ó, vai ter festa country, festa. Não é? Você sabe. A agenda é louca, né? De vocês, né? Muito É, doido. e exatamente. E tem que ser um colégio ativo, né, Ale? Então, como você mesmo mencionou, você trabalha de perto, então sabe, né? Nós temos aí atividades recorrentes, assim, pelo menos uma vez por mês tem um grande evento, né? Então, assim, é isso. E nós temos um valor no colégio, que é família. E foi com base nesse valor família que eu acredito que essa questão de sermos cristãos se torna mais forte. Porque hoje, na geração que vivemos, precisamos ter diferenciais.
Verdade. Um colégio hoje é muito importante. Eu, quando era mais nova, eu tinha visão, comecei a ter visão assim que a maturidade foi vindo, de que quando a gente vai para a faculdade, nossos princípios precisam estar muito firmes para poder fazer as decisões. Então, na minha época, era isso que era dito. Na escola não era um problema. É O verdade. problema era na faculdade. Quando você for na faculdade, você tem que ter seus princípios definidos. Hoje eu vejo que não. Hoje já está dentro dos colégios também. As pessoas estão vendo que também dentro do colégio é importante você colocar o seu filho num ambiente abençoado, cheio da presença de Deus, onde nós temos os valores e os princípios que nós queremos para os nossos filhos. Então, que antigamente era só visto lá na faculdade, porque, não, hoje em dia é dentro do colégio também. É verdade. É muito forte isso que você falou, viu? Porque assim, o pai, né, às vezes ele não tem esse tempo de ficar com o filho em casa, deveria ter pelo menos um tempinho, mas ele passa a maior parte do tempo no colégio, né. Hoje os filhos passam a maior parte do tempo. Então o que que o colégio está falando, que está formando ali um cidadãozinho, um futuro jovem, o que que o colégio está falando? Será que todos os pais se interessam por isso, Laís? E aí já entrando um pouco de como vocês pensaram mudar a visão, contar um pouquinho dessa história, como vocês mudaram a visão do colégio MZ School, que hoje é confessional, né. Então, falar um Isso. pouquinho dos pais. Será que todos se interessam hoje, por colocar o filho num colégio cristão, sabendo que a maior parte do tempo ali ele vai estar aprendendo, e depois começar a falar sobre essa mudança que vocês tiveram, né? Perfeito. Nem todos os pais que estão no nosso colégio têm princípios cristãos. Por exemplo, nós tivemos agora a nossa festa típica. A nossa festa típica, ela não tem o cunho religioso, pelo contrário, nós aproveitamos essa situação para ensinar os nossos alunos sobre regiões. Então, o Legal. que, que nós fazemos? Nós pegamos, existe todo um trabalho pedagógico, onde os alunos, nós separamos, né? Então, cada um pega alguma região do Nordeste, Sul e tudo mais, vai fazendo ali suas pesquisas, e nós temos as apresentações de esquetes. Isso para do sexto até os maiores, né? Agora, os pequenininhos, nós fazemos alguma dança, sim, mas com essa questão, se é o Nordeste, é uma música do Nordeste, se é, e a gente vai, torna esse viés. E aí, como eu estou trabalhando com os alunos do ensino médio, fazendo orações, intercessões toda semana. Nossa, que Então, nós legal. temos um momento que meus pais começaram com os funcionários, né? E hoje eu tenho, o Espírito Santo incomodou meu coração, pedia o espaço para que pudesse, então, ter esse momento com os alunos. E, e aí, na festa típica, eu solicitei, o Espírito Santo também incomodou meu coração, que nós tivéssemos um espaço ali para oração, para compartilhar a palavra e tudo mais. E aí nós chamamos de espaço gospel. Que E legal. aí, esse momento, nós tivemos louvor, os nossos alunos oraram, eu abri para um aluno dar a palavra e tudo mais, e foi assim, benção. Um testemunho até é que uma pessoa cristã, pastora, falou assim: Laís, eu senti tanta presença de Deus lá que era como se fosse no tabernáculo, né? Porque estava tudo acontecendo. Tava tudo ali, a festa com 2.000, quase 2.500 pessoas, muita Nossa, gente acontecendo. E aí, naquele lugar, a presença de Deus estava com uma chama acesa. E eu fiquei muito feliz com isso. Porém, nós tivemos aí pais que, acho que foram dois pais, que comentaram no Instagram, né? é. Ai, por que estão misturando e tal. Então, assim, eu separei um versículo para falar, que é a questão de nós sermos luz. Então, nós sabemos que estamos fazendo a nossa parte. Vão ter pessoas que vão aceitar, tem pessoas que não, mas nós sabemos que quem está ali, o Espírito Santo está tocando. E de alguma forma o Senhor vai tá querendo encontrá-la, sabe? A pessoa ela tem algo ali no seu coração. Porque não tem como você entrar num colégio cristão e achar que, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tem pessoas que sim, elas não entendem. Mas a gente entende que isso é só um operário de Deus, né? Não, que bênção, que bênção. E você hoje, assim, para eu me situar aqui, depois eu vou até fazer uma outra pergunta. Vocês hoje têm, assim, a maioria dos alunos são, cristãos ou não? Como é que tá esses números? Você sabe dizer: "Ah, 70% é cristão, mas tem 30 que não Não, é"? eu não sei, na verdade, eu não sei te dizer, mas A nós temos mudança foi recente, aumentado, né? nós temos aumentado o nosso público cristão. Com certeza nós temos aumentado. Então nós temos feito algumas ações específicas para justamente nós
entendermos quem são, qual é o nosso público. Nós tivemos na Páscoa um grande evento. Nós, na verdade, já vínhamos com o trabalho da Páscoa e falando da cruz, Não, foi falando de forte. Jesus, falando, sabe, que ele é o Cordeiro de Deus, mesmo quando nós ainda não estávamos dizendo que éramos um colégio cristão. E eu falava, mãe, é impressionante como o pessoal tem aceitado, o pessoal está entendendo que tem algo diferente nesse colégio. Então, quando nós fizemos essa transição, e esse ano nós tivemos esse grande evento onde nós trouxemos os pais, olha isso, todos os pais vieram para o colégio, nós tivemos um café compartilhado representando a ceia com os pais, então os pais vieram tomar café na escola, então todas as salas tiveram ali seu momento de compartilhar o pão, tivemos uma palavra, oração, e assim, encheu o colégio. E aí também desse trabalho que eu estou fazendo, né, com os alunos, eu fiz uma peça teatral e apresentamos com os alunos do ensino médio, apresentamos sobre Jesus, Eu sobre a vou pôr morte de eu vou pôr Jesus. as imagens aqui, viu, enquanto a gente estava falando, eu vou Ai, colocar as imagens, coloca! vai ficar muito legal. Vai. E aí, aí nós fizemos uma pesquisa, né? Nós temos também um projeto de doação durante a Páscoa. E nós fizemos uma pesquisa com os pais, o que os pais acharam, porque foi um evento grande, imagina, trazer todos os Nossa. pais para dentro do colégio e tudo mais, né? Foi muito lindo a E ceia, assim, o pessoal vai ver aí, assim, a ceia, o pessoal sentando, compartilhando, legal ver os depoimentos depois dos pais falando, ó, sabe, é marcante você estar com a tua família ali, é uma ceia, ficou demais. é uma ceia. Nós fazíamos só com os alunos. E a Vânia quis abrir isso para os pais, né? E aí, quando nós fizemos essa pesquisa com os pais, olha que interessante. Saiu muito, obviamente. O que você mais gostou? Então, falou lá. Café da manhã, a peça, a doação, e acho que teve mais alguma ação, não me recordo. E muitos pais falaram do café da manhã, menino, mas muitos pais falaram da peça, que não foi para os pais, foram para os alunos. Então, os Nossa, alunos chegaram em casa, isso para mim foi impactante. Os alunos chegaram em casa comentando da peça. E sabe como foi essa peça? Foi além da apresentação, que foi desde a educação infantil, e do sexto ao ensino médio, nós abrimos para. Vocês querem oração? Se algum de vocês, alunos, quiserem oração, levanta a mão. E aí os próprios alunos oraram pelos alunos. E nossa. alunos chorando, se quebrantando. E aquilo foi uma coisa assim tão incrível de ver. E aí, por que eu estou contando isso? Porque o ambiente é muito importante. Não houve nenhuma barreira para que aquilo acontecesse. Foi uma paz tremenda. Nós conseguimos falar de Jesus. Você tem ideia de que nós falamos de Cristo, nós pregamos para todos os alunos. Que louco, que Todos, louco, todos, que louco, todos. que louco. E também para os pais. Lógico que para os pais foi uma coisa mais formal, tal, mas nós pregamos. E foi praticamente assim, 50-50, pais que gostaram mais do café da manhã e pais que falaram da peça, que nem viram a peça, mas foi tão impactante na vida deles. Então, eu acredito que por essa pesquisa nós temos muito público, mais muito público, né, cristão, do que não seja. Pelo que eu tô percebendo, assim, é uma coisa interessante, assim, porque normalmente pra você que tá assistindo aí, você fala assim: "Ah, uma escola cristã", o pai que vê uma escola cristã, normalmente ele já é cristão, ele vai lá, coloca o filho dele, né, numa escola cristã. Tem alguns pais que se simpatizam, né, e entende que os princípios cristãos, nortearam a nossa humanidade, né, todo o ocidente, toda a nossa humanidade foi norteada, as leis que a gente segue, por princípios judaicos cristãos. Então o pai fala assim: "Isso é bom". Ele vai lá e coloca o filho dele, até a gente tinha um vizinho, né, que colocou o filho dele, assim, numa escola, ele vai lá e coloca o filho dele. Tem esse público, né, do pai que gosta. Agora, o que eu percebo que vocês estão fazendo também é assim, bem, a gente transicionou de uma escola que foi quase 30 anos, né, quase 30 anos não confessional, vocês eram cristãos, vocês prezavam pelos valores, mas não confessava ali publicamente, colocava temáticas, e aí vocês foram transicionando. Nessa transição, a impressão que eu tenho é que vocês estão semeando, vocês estão realmente evangelizando, não é essa: "Espera aí, vamos evangelizar quem tá aqui?". E isso eu vou É te isso. falar que tem um valor muito forte, porque normalmente a escola cristã, ela já tá com todo mundo belezinha.
"Ah, não, aqui eu posso falar à vontade". Não, vocês falam assim: "Cara, vamos tomar cuidado como falar, mas não vamos deixar de evangelizar, de tentar falar para quem não é cristão". É isso que eu tô percebendo que vocês estão fazendo, sabe? E você falou real, né? É um desafio. Eu até falo, né, no grupinho lá, falei, gente, ora, intercede por mim, porque eu sei que eu tenho esse chamado, nunca deixei de ministrar, de falar, de fazer células tal. E aí, quando o Espírito Santo tocou para fazer com os alunos, eu acredito que é um grande desafio, né? Meu pai fica todo orgulhoso, minha mãe também, né? Porque assumir isso não é fácil, né? E eu acabei assumindo de frente essa batalha. Então, assim, eu creio que Deus sabe, vai dar forças e tal, mas nós estamos nesse ambiente para isso, né? Para fazermos a diferença. E no dia a dia, o que, que acontece também? Nós temos sempre orações com os nossos alunos. Então, é legal porque nós temos pastores, professores pastores, então, que tem esse olhar, que tem esse enfoque muito forte na questão da oração, dos princípios cristãos. Então, nós acabamos usando ali, nós temos uma disciplina que chama Líder em Mim. É Sim. uma disciplina que ela tem valores cristãos. Ela não é cristã, na verdade, É, mas ela né. tem valores cristãos. E quem dá essa disciplina com o viés do colégio é uma pastora, uma professora pastora. Que Então, é legal. muito interessante como a gente consegue semear, consegue sim trazer a mensagem, a palavra, o princípio, e está sendo super lindo de ver exatamente isso que você falou, o quanto aqueles que não são têm aceitado, eles têm entendido que aquele lugar é lugar de bênção, sabe? Eu sempre oro, junto com os alunos também, para que o Senhor caminhe naquele lugar, que as pessoas, quando entrem no colégio, elas sintam a presença de Deus, sabe? E que ali elas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Sim, sim, sim. E faz tempo essa transição que vocês escolheram, vocês falaram assim: "Não, espera aí, estamos no momento, né, numa estação, né, aqui nesse mundo presente que a gente precisa mudar". Como é que foi isso, assim, que vocês perceberam, assim, que precisavam ter essa mudança, assim: "Não, a gente precisa começar a mudar o colégio", assim, foi uma sensação? Porque eu tenho as minhas impressões que eu quero falar, assim, mas eu queria ouvir de você, assim. Olha, e eu também vou falar das minhas impressões, porque eu acho que eu nem nunca perguntei isso para os meus pais. Hã. Mas quando eu tive um momento do colégio onde eu retornei e voltei para uma área onde eu gostaria de mostrar para as pessoas o que a MZ é. Hoje eu estou focada nisso, né? Eu percebi que nós precisávamos de uma identidade, porque nós tínhamos valores, mas a gente acredita que não tínhamos liberdade para falar. Mas espera aí, nós somos uma coisa. Nós não deixamos de ser. Isso é uma coisa que meus pais falam nas reuniões. Nós não deixamos de ser o que éramos. Só que hoje nós temos a liberdade de dizer: opa, você conheceu, você está aqui, você sabe que somos cristãos. Então existe essa liberdade de falar, liberdade de se expressar, que antes não havia. E de fazer diferença. Por quê? Eu tenho filho hoje. E eu sempre converso muito, principalmente com o meu pai, que eu trabalho bem diretamente com ele, sobre o que nós queremos para a próxima geração. E de colégio, o que nós seríamos, qual é a diferença que nós, como colégio, também faríamos nessa geração. Então, assim, eu, como mãe, eu quero que meu filho esteja num local onde eu sei o que está sendo pregado, como está sendo conduzido, e principalmente um ambiente onde está sendo olhado aquilo que compactua com o que eu concordo. Então, por mais de que nós, Ale, não pregamos diretamente, apesar de indiretamente pregarmos, porque nós não somos um colégio onde a gente pega, como você falou no testemunho, na pessoa anterior. Eu pego uma geografia e transformo em princípio bíblico. Aqui nós não fazemos isso. O que nós fazemos é o cuidado com o que vamos ensinar. Então, Sim, sobre religiões, a gente não acaba não falando, a gente toma muito cuidado com deuses, como são ensinados, mas o português, matemática, coisas que não sim. incluem, então, geralmente, história, filosofia, são disciplinas que a gente fica de De olho, olho, que a gente sim. seleciona esse conteúdo.
Mas então trazer um ambiente onde eu sei o que vão cobrar do meu filho, ou que vão ter pessoas ali olhando, isso já é extremamente benéfico. E Sim. como eu disse, nós estamos nessa transição onde estamos mostrando que ali tem algo diferente. Esse lugar tem uma paz. Esse lugar não deixa namorico de um lado para o outro. Esse lugar não deixa aluno ter comportamento, falar palavrão ou isso ou aquilo. Neste lugar tem uma oração. Então, tem algo diferente nesse lugar. E, além de, nós fazemos esse trabalho no Líder em Mim também. É muito bom. E assim, você falou desses detalhes, né? Normalmente é nas escolas que acontece, infelizmente, a gente é brasileiro, a gente vai esquecendo, né? Mas acontece às vezes até tragédias, né? Aconteceram tragédias nos últimos 5 anos aí em escolas, nos últimos 3 anos, que foi muito grave. E às vezes essa tragédia é por bullying, é por uma saúde emocional abalada de uma criança, de um aluno. E aí, como é que os coordenadores às vezes olharam isso lá atrás? Então, olha como é importante o pai, os pais, né, a família, saber que tá num colégio que, espera aí, eu sei que lá eles têm algo diferente, eles não vão só tratar, totalmente das matérias, né, e já o nome já fala, né, das matérias, aquilo que é material, né, não vão tratar só das matérias, eles vão olhar para o ser, né, para o ser humano ali, vão olhar talvez um olhar diferente, espera aí, aquela criança foi falar com a coordenadora porque ela tá sofrendo bullying, e ela já tem uma saúde, ela já tem um instinto diferente, uma saúde. Espera aí, vamos analisar com mais calma, né. Eu creio que isso tem no MZ na MZ School, até porque vocês falaram, esse momento de oração pra mim é algo muito diferente que vocês criaram, viu. Eu acho que isso é diferente mesmo, assim, sabe. Porque muitas escolas que se colocam como cristã, vira muito mais uma: "Ah não, ela é religiosa", vira religiosa, né, e não vira uma escola realmente com, como é que eu posso dizer? Realmente sendo igual a Cristo, né. "Espera aí, vamos orar, espera aí, vamos meditar nessa mensagem, vamos ver se isso faz sentido para quem a gente é. Então essa matéria tá falando coisas aqui, essa história que não faz sentido com o que a gente acredita". Então isso é ser cristão. E tem uns que são só religiosos, colégios que se dizem cristãos, são só religiosos. Tem ali uma cruz, uma capela, "Ah não, é cristão". É uma religião, é uma religiosidade, mas não é cristão de fato. Vocês fizeram aí a ceia, né, com os pais, né, aquilo lá realmente é mostrar o que é a família de Cristo, né. E eu tenho É, certeza que foi e você, impactante. nossa, foi demais. E você depois coloca os Sim, sim, depoimentos vou também das colocar, os ceias que você depoimentos. vai ver. E eu posso te falar que como nós fizemos essa transição, não de muito tempo, então nós temos professores que também não são cristãos. Isso que eu ia perguntar, Temos assim. professores, Vo tá? Temos. E sabe o que é incrível? Esses professores chegaram e falaram para os outros, assim, e chegou até a gente, que percebeu mudança nos alunos depois que começaram as orações. Meu Deus, que Então, forte. olha o testemunho que damos até para aqueles que não são. Então, assim, é lógico que nós temos quem não são e a gente trabalha, toma todo aquele cuidado, separamos muitas coisas do que é o conteúdo em si, do que eles precisam para o vestibular, porque o nosso colégio ele trabalha para que o aluno tenha sucesso Sim. profissional, mas eles chegaram e falaram isso, e para a gente foi muito, muito gratificante saber que, além da oração, nós conseguimos fazer oração com essas pessoas que não são cristãs, elas perceberam, elas viram a transformação que a oração faz. Que Então, assim, é louco. demais, é Que louco, que demais. demais. Isso é forte, porque, assim, é aquilo que eu falei, vocês estão, às vezes o pessoal se fecha, né, "Não, somos cristãos", aí fecha numa bolha, só contrata pessoas cristãs, não aceita, ou não aceita ou só faz a propaganda, né, para famílias que querem pôr os filhos cristãos, mas eu acho que não é esse O o nosso obje foco o não, foco de vocês, né. E eu não. acho até bom que não seja, né, porque, meu, Jesus não veio, né, para aqueles que estão sarados, ele veio para curar feridas, né. Então, Isso. olha só quanto campo missionário que existe na educação. O campo missionário na educação é muito forte, né, você Uhum. atender, igual você falou, você teve esse chamado, né, de olhar para a geração futura, né. E eu acho muito interessante isso. Eu creio que está tendo um momento, Laís, a gente aqui do BiblioXP também, a Daiane, a gente tem queimado no nosso coração já há alguns anos sobre isso, sabe. De tipo assim, o chamado para as novas gerações, sabe. O que que estamos fazendo para as novas gerações. Então, a minha geração e a sua, né, cresceu e estamos tendo essa vocação, esse chamado para a nova geração.
E não sei se você sabe, mas 70%, isso é uma pesquisa, 70% da nossa geração, né, nossa idade, quando chega na universidade, deixa, de ser cristão. Não sei se você sabe, mas esse dado é muito forte. E aí eu pergunto, por quê, né? O que que será que não fizemos? E aí é uma coisa que quando você estava comentando, né, sobre o podcast, me veio muito na cabeça. Pensa comigo, a palavra de Deus, ela precisa ser vivida. Ela não pode ser uma religião. É lógico que você se simpatiza com a religião, óbvio, mas ela precisa ser mais do que isso. Eu, como filha de pastores, como envolvida, né, dentro da igreja, não adianta se você não tiver aquilo enraizado no seu ser, se você não tiver tido uma experiência com o Senhor, se você foi obrigada sem ser por escolha sua, e aí que tá. Nós, como pais, precisamos ensinar a palavra de Deus desde pequeno, para que aquilo faça parte do ser. Eu, como mãe de pequeno, pedagoga, psicopedagoga, coach, eu vejo no meu filho e eu quero que ele seja uma criança que esteja ali, sabe, misturar. Você nem sabe o que é, sabe, as coisas comuns e a palavra de Deus, porque está tudo misturado. Ele sabe discernir, mas aquilo está dentro dele. Sim, sim, E o sim. que eu mais vejo como pastora, como falo com jovens, é isso. Hoje em dia, eles se simpatizam com a religião e se simpatizam com tudo aquilo que a religião permite, e faz e traz e tudo mais. Só que eles não são, Isso é difícil. entende? Muito forte isso. Aquilo não está no seu dia a dia, não faz parte de você. Eu posso falar aqui, saindo um pouquinho desse assunto, né, de escola, como um testemunho pessoal. Meus pais conseguiram trazer para mim e para o meu irmão princípios sem religião, sem ser religioso, apesar de estarmos na igreja o tempo todo, muito forte. Que forte. Eu falo que eu admiro como meu pai e minha mãe fizeram. Nós entendemos os princípios bíblicos, sabe? De o máximo assim de nos guardarmos para o casamento, até de não irmos em balada, não queremos beber, não usar. Claro que são coisas maiores para jovens. Estou dizendo Sim. de jovens. E se eu te falar que, ai, nós tínhamos, minha mãe sempre fala, né? Ai, um momento que nós fazíamos em casa, não sei o quê. Não, É o foi dia a dia. misturado. É. Você tá entendendo? É igual E eu Deuteronômio acho. fala, né. A palavra diz Deuteronômio 6, 9, a partir do 7, capítulo 6, do 7 em diante, Deuteronômio fala: "Ensine a criança no O caminho". caminho que deve andar. O caminho que deve andar, enquanto estiver comendo, enquanto estiver bebendo, enquanto estiver andando, enquanto estiver correndo, enquanto estiver jogando videogame, enquanto estiver assistindo TV, é no caminho, entendeu? Você tá andando com a criança, você tá falando de Cristo, você tá indo pra escola, no carro, você tá falando de Cristo. Você dá um exemplo: "Olha como Deus é bom", não sei o quê, aí a criança faz uma pergunta, você no caminho você tá ensinando, e eu acho que é o que falta para os pais, não te cortando, e dando o teu exemplo, né, olha que forte esse exemplo, né, é no caminho, e não como uma religião, né, tipo assim: "Ó, vamos pra igreja, domingo, segunda você tá livre". E você não vê muito, eu tô ali trabalhando com jovens, há muita segmentação. Ah, os jovens que acham certo misturar as coisas do mundo. Então eu vou para minha balada, eu vou para minhas coisas, entendeu? E no domingo eu vou para igreja. Não consegue ter o discernimento que uma coisa não compactua com aquilo, né? Então, assim, é muito disso. Uma coisa que desde nova sempre foi claro, eu queria trazer aqui a reflexão para todos que estão ouvindo. Eu ouvia uma palavra, um versículo que falava: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu nunca entendia. Eu falava, mas como assim? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quando eu fui crescendo, eu fui enxergando que Deus ele quer que todos nós se acheguem a Ele. Mas muita gente não quer. Por quê? Porque se brilha pelas coisas do mundo também. E eu acho que é aí que mora a ação dos pais e até para ajudar dos educadores, para mostrar que não precisa ser uma coisa que nós conseguimos saber e escolher por ser da gente, não porque estão me mandando escolher ou porque estão não. Ou aquilo é muito difícil. Para mim nunca foi difícil dizer não, não quero, não gosto, não faz sentido para mim. Eu falei ontem, antes de ontem, com uma mãe.
na escola, estava compartilhando que a filha dela, inclusive, também vai na igreja, eles estão mudando, né, daqui para Alphaville, Ah, e é uma legal. mãe que estava muitos anos com a gente, então ela é super, super parceira, e ela estava falando que a filha dela, que quis ir para Alphaville, para poder ter mais essa comunhão, para poder ter mais isso, sabe? Então, eu acho que é isso, é a gente poder ensinar, é a gente poder mostrar as coisas de uma forma natural e da essência. Falta muita essência. Para mim, falta, no meu olhar, né? Sim, sim. Falta muita essência. Isso que você Eu fa queria também falar algo que tocou muito no meu coração quando você me fez o convite e que veio muito forte. Qual é a base do ensino? A gente muitas vezes mistura, né? Qual que é a base do ensino? A base do ensino, mesmo na escola, Ale, é a família. Nossa. A transição de importância que as pessoas começaram a depositar no colégio, em escolas, é clara. Tanto que você deve saber muito bem o quanto que as escolas falam que a família está depositando no colégio, nos colégios, todo o ensino, achando que é a escola que tem que ensinar valores, é a escola que precisa ensinar os princípios. E não, a base do ensino É é a fa a família. verdade. O que nós fazemos, nós somos uma parte do apoio que nós damos para os conteúdos para a vida. E hoje, como colégio cristãos, entendendo que está tendo uma deturpação nesses princípios, porque as famílias elas não entendem que elas são a base do ensino. Isso é forte, hein. Se elas não ensinarem a levar a sério a educação, o que é dentro de casa que o pai instiga o filho ao que ele quer para o futuro? É na escola, a escola ajuda. E aí é por isso que o pai precisa fazer uma boa escolha de um colégio que Hum. compactue com o que ele deseja. Mas é no núcleo familiar que você instiga o amor pela aprendizagem. Por exemplo, não é um colégio que vai ensinar o filho a ter amor por leitura. Sabe Verdade. aonde que é? É em casa. O filho vem do pai lendo, vem do pai gostando de ler, compartilhando, tendo conversas. Então, a base do ensino é a família. Nós somos apenas o apoio. E quando tudo isso está em ordem, porque como cristãos, nós precisamos saber, tudo que Deus faz tem ordem. Então, os pais eles precisam entender a importância e os professores também têm a importância de estar ajudando essas famílias a entender que a base são eles. E vamos lá, vou te falar mais uma coisa, você vai concordar Ó, comigo, isso que certeza. isso segura aí, isso tudo que você falou, assim, a gente ouve e é muito importante ouve e às vezes não é falado. Então eu já ouvi isso até de você, e é muito importante você ter falado. E o pai, infelizmente, tá tendo essa assim, nos últimos tempos tá pior isso, né, tá pior. Deve ser por isso que eu falei para você que antigamente a gente tinha a percepção que os jovens se desviavam na faculdade e hoje as pessoas elas estão procurando no colégio, É porque está havendo um verdade. distanciamento da família. E aí, falando um pouquinho de educador, todo educador aqui que estiver me ouvindo vai concordar comigo. Quem são os alunos que mais dão problema em sala? O que os pais não acompanham. O Verdade. que os pais abandonaram um princípio base, que é estar ali ensinando os princípios, os valores, o que ele tem que fazer. É o pai que diz a escola é importante. É o pai que diz, Ale, que o professor ele tem autoridade. É o pai que diz. E hoje em dia o que está acontecendo, gente? É, O professor não tem mais autoridade. Se o aluno fala qualquer coisa, o pai vai lá bater no professor. E professor, se falar qualquer coisa, o pai vai brigar com o professor. vai tirar Então, hoje, satisfação, né, com o eu vi professor um como se vídeo fosse absurdo, assim, né. Eu vi um vídeo do Léo Freiman falando um pouquinho desse assunto. Vi um vídeo do Léo Freiman, ele falando, não aguento mais. É uns Nossa, pais que não querem ensinar princípios. Ai, olha, eu queria que não corrigisse a prova do meu filho com caneta vermelha, porque isso podia ser uma cor mais delicada. É nesse nível que a gente está vivendo. meu Entende? Deus. Não é assim, eu preciso ensinar meu filho que o que tá errado, tá certo, tá certo. É, é, Não, é. é vocês que precisam mudar, porque eles não entenderam que a base do ensino
é a família. Muito Não forte, entenderam, muito forte, muito né? forte. Começa tudo você ia falar uma outra coisa, não sei se era isso, mas começa tudo em casa, assim, né, é isso que você falou, é realmente e aí o pai, né, olha só, né, ele muitas vezes o pai, né, a mãe, a família, o tutor, é assim, a gente tá falando uma coisa assim, quando a família é pelo menos estruturada, né, quando a família manteve uma estrutura, conseguiu manter uma estrutura ali de pai, mãe, mas muitos não têm nem pai e mãe, né, muitos são criados pela avó, pelo um tio, infelizmente, e aí outros, por destino, por acaso, por muitos problemas que a gente vive por causa do pecado, se separam. E aí você tem uma criança que teve uma ruptura ali familiar. E aí chega na escola, e a gente sabe porque a gente conhece uma criança assim, chega na escola e é exatamente o que você falou, tá tendo problemas, né? Não tá obedecendo, aí você vai olhar lá atrás o caso, a criança tá muito tempo sozinha. Então, assim, é difícil, né? E como é que vocês hoje estão lidando com isso? Assim, realmente vocês acabam tendo que acolher, né? Acabam tendo que trazer a criança falar bastante com a criança, depois chamar o pai, falar com o pai, vira um monte de mistura de terapeuta com psicólogo, não é? Olha, você falou a palavra que eu ia dizer. É. A gente acolhe, porque nós temos esse princípio claro, que hoje a gente acredita que muitas das coisas que estão acontecendo na sociedade são falta de princípios, e um dos princípios é a família. Então, uma criança que nasce com toda no meio de tudo isso, independente das coisas que aconteceram, suas fatalidades e tudo mais, é uma criança que ela precisa de mais atenção. Então, nós acolhemos. Inclusive, a Vânia tem sempre falado muito: amem, amem as famílias, amem. Então, ela mesma já passa por situações, às vezes, um pai chega bravo, porque não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, e ela só dá um abraço, Nossa. sabe? Ela dá um abraço e fala: nós estamos aqui. E a pessoa começa a chorar, porque é, é isso. Então, nós temos que ser, nós precisamos ser, sabe, Ale, um lugar diferente. Como colégio, nós precisamos ser isso. Porque no mundo hoje, as pessoas são perdidas, as pessoas estão perdidas. Então, se nós não formos este lugar de acolhimento, nós não formos esse lugar de amor, nós não vamos estar fazendo a nossa parte. Não vamos estar fazendo a É, nossa parte. eu E eu acredito. não, eu tô te cortando às vezes vou Não falar tem então. problema. Segura aí que você vai falar. Eu vejo como a igreja não, eu vejo o colégio como assim, muitas vezes, tá, eu vou criar um raciocínio assim, ó, muitas vezes a gente vê a igreja como o local apenas a igreja, tá? Muitas vezes a gente vê apenas a igreja como o local de cura, o local de não, é lá que eu vou, é lá que eu vou sentir a Deus, tal. A gente vê apenas a igreja, não que ela não seja, tá? Mas nos últimos tempos, e a gente acredita que a gente está vivendo os últimos tempos aí da volta de Cristo, de tudo que tem acontecido, os últimos tempos de revelação ali da palavra. Eu creio que as empresas, tá? E as escolas serão lugar de cura e revelação, né? Até pelo que você está falando, não sei se você concorda o que você ia falar, desculpa ter te cortado, mas pelo tudo que você está falando, tudo isso que você está juntando, eu falo, meu, olha que coisa, eles estão acolhendo famílias, eles estão, assim, educando crianças, trazendo, evangelizando, é muito forte isso, entendeu? E não é, e É, você fala, não é uma igreja? Onde tem um ou dois reunidos ali, eu estarei. nossa, Ale, você me fez pensar numa coisa. É, eu não sei se você sabe, e qualquer coisa eu também te passo imagens que nós conseguimos aí. Houve uma conquista muito grande, meus pais, assim, eu de chorar, de ficar muito feliz, que foi um terreno do lado do colégio. Que, ó, há décadas Nossa, eles sonham com aquilo. E o ano passado foi um grande ano para os meus pais, né? Um grande ano de prosperidade para os meus pais. E assim, é de emocionar mesmo. que louco. E esse lugar, agora, ele vai ter também o. Deixa eu recapitular só para vocês entenderem. Meus pais são pastores, eles têm uma igreja, que é a comunidade VIP, Vidas Inspiradas na Palavra. Sim, muito, E muito era um bênção. local, é, e era um local separado, um lugar, um auditório que eles alugavam e tal. E de uns bons anos para cá, eles começaram a fazer no colégio. Então, de domingo, lá no pátio, temos ali o culto, e de segunda-feira temos a célula.
Isso já faz anos. E agora na esquina vai ter o auditório da igreja. Então, ou seja, esse auditório vai ser da igreja e a escola vai poder usar, vai inverter a situação. Hoje é a Sim. escola que a igreja usa. Ali vai ter o auditório que a escola vai poder usar. Então, vai virar uma coisa só. Não que não seja, mas as pessoas ainda não sabem que há muitos anos nós fazemos o culto na escola. E aquilo foi profético, Que louco. entende? Sim, Aquilo sim, foi profético. Começar a ter os cultos ali foi profético. sim. Então, e tanto que depois eu vou deixar o vídeo para vocês verem, e de frente vai ser. Eles vão mudar o nome também, não vai ser mais comunidade VIP, se eu não me engano, vai ser MZ Church. Legal, Então, assim, legal. que vai ser uma coisa só, entendeu? As pessoas elas vão entender que aquele ambiente é um ambiente de Deus, assim, literalmente. Sim, Então vai sim. acontecer isso. Que Eu não sei legal. se você sabia. Não, essa parte do terreno eu sabia que vocês tinham, dado uma avançada, que tá até, eu acho que a placa, não sei se tá lá alguma coisa ali na Tá. região da Vila Zelina, ali onde tá localizado, depois você passa o endereço direitinho, mas eu não sabia dessa novidade, que vai ter cultos ali, a igreja de vocês eu já fui, é uma bênção, né, então não sabia dessa novidade de ter o culto ali. Que demais, meu, que demais, que demais, que demais. Então eu acho que essa unificação também deu um olhar de tipo, nós somos cristãos, Sim, 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 não tem sabe? jeito. Então, antigamente nós falávamos e tal, dos valores e princípios, mas sem dizer que éramos cristãos, Sim, sim, sim. oficialmente, né, publicamente, mas Sim, sim. internamente já éramos. Mas com todas essas mudanças, e foi tudo muito grande e rápido. Sim, Cara, não tinha como nós dizermos que não somos cristãos. Então, a transição foi: ó, somos colégio cristão interlindo. sim, sim, não. Colégio cristão interlindo. E foi assim, isso a gente tá falando, né, Laís, pra quem tá escutando, a gente tá em 2025, né? Se você for ver no futuro, sempre é bom posicionar. Isso não tem nem 2 anos, né? Eu lembro que não É, tem 2 anos que vocês falaram assim, ó, a gente tá não. se posicionando. E eu falo, Laís, que você falou de ser profético. Eu acho que isso é profético pelos tempos que a gente tá vivendo, né? Eu tenho Uhum. percebido o crescimento de escolas cristãs, que é muito pouco no Brasil, tá? A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, pra você ter ideia, tem no máximo 5.000 escolas cristãs no Brasil. É É. muito pouco, assim, perto da quantidade de templos. A quantidade teve uma pesquisa o ano passado que a quantidade de templos no Brasil superou escolas, restaurantes, superou tudo. A gente tem mais ou menos 500.000 templos no Brasil. 500.000 Uau. templos. Então, assim, supera muitos estabelecimentos, mas escolas cristãs é muito pouco, é desproporcional. A gente tem aí a rede, né, de escolas que você conhece, que é os adventistas, que são muito bons, cresceram muito, e tem assim, é mais eles, não tem outras escolas. E eu tenho percebido, Laís, não sei se de o avanço de escolas cristãs, né, no Brasil. E aí você fala: "Ué, por que isso, né?". Eu creio que é pelos tempos que a gente está vivendo. Eu creio que mesmo aquele que não é cristão, ele entende que os princípios e valores cristãos norteiam uma sociedade. Então ele fala: "Eu prefiro colocar meu filho numa escola cristã, que eu sei que tem princípios, eu sei que vai ensinar para ele uma moral para, assim, pelo menos seguir ali na vida", e a gente sabe que isso aí é uma pescaria, que se for bem evangelizado ele vai, né, o pai e a mãe todos vão querer, assim, Jesus, porque não tem como, é irresistível. Então muitos pais vão querer colocar em escolas cristãs pelo tudo que está acontecendo na sociedade. Então não sei se você percebeu, não sei se foi por isso a mudança de vocês. Às vezes você fala: "Não, foi um sentimento", às vezes fala: "Não, foi por isso", mas eu creio que é um momento que está crescendo, pessoas com vontade de ter escolas cristãs, estão buscando isso, entendeu? E eu tenho certeza. Tanto que quando você me fez a pergunta, né, que nós, como que a gente tomou essa decisão e tal, que eu falei, eu nunca perguntei para o meu pai, para minha mãe, assim, claramente, né? Nós fomos conversando e tudo mais. E uma das coisas que ficou clara para mim foi realmente isso. Eu quero um lugar onde meu filho cresça eu sabendo, estando tranquila, sabe? Essa mãe que vai sair do colégio porque vai para Alphaville, assim, a 2 horas e meia de distância na hora de pico, né? Por isso É. que ela não tá lá e ela foi clara. E ela falou assim, Laís, aqui na MZ, vocês têm uma coisa tão bonita. As famílias de vocês são diferentes. Então, assim, minha filha mais velha, que já se formou, nós não éramos cristãos ainda, ela ainda tem contato com as colegas, com as amigas, com as famílias. Então, assim, aqui é uma coisa, é diferenciado. Né? Então, nós
olhamos para isso. Eu também, o meu cunhado também teve uma época que ele estava em busca de um colégio cristão para as filhas dele. E ele também falou, olha, tá difícil, a gente não encontra. E quando encontra, às vezes não tem qualidade de É ensino. verdade, porque isso é uma coisa importante que você tocou, tá? Não é porque é cristão, ah, não, somos cristãos e é aquela coisa largada. Eu acho que a formação tem que ser integral. O cristão ele tem que ser excelente, um médico, ele tem que ser excelente para passar num vestibular, ele tem que ser excelente para ser um engenheiro. É uma coisa integral, né? Não é, ah, somos cristãos, então não. Não. E eu creio que a MZ foca nisso, né? Vocês querem formar cidadãos integrais ali, com as qualidades para um bom É, mercado de trabalho, né? eu vou falar um pouco do currículo do colégio. Então, pensa bem, desde a educação infantil, as crianças já têm robótica. Na verdade, desde o berçário, eles já têm inglês e espanhol. Então, eles têm estímulo psicomotor, eles têm aula de musicalidade para desenvolvimento cerebral. É óbvio que eles não vão aprender a tocar, Sim, né? sim. Vão tocar teclado, não é isso. Mas eles vão Estimular, estimular né? o seu cérebro. Aí nós temos na educação infantil, já começa com a questão da alfabetização. A nossa alfabetização, assim, ó, é excelente. Muito bom mesmo. Excelente. Também tem robô. Lá, aí na educação infantil já começa com robótica. Nós temos maker. O que é um maker? Ele é a questão computacional com o fazer. Então, é trazer significado para aquilo que eu estou fazendo. É Sim. criar soluções no meu dia a dia. Eu vou dizer um exemplo para vocês. Esses dias, a gente viu na câmera meu filho, ele estava montando na aulinha dele lá o Lego. Então, Ah, ele colocou um atrás do outro o Lego. Ele montou um atrás do outro o Lego. E aí, Ale, a mesa não dava mais. Sabe o que meu filho fez? ah. Ele foi pegando cadeiras para apoiar o trenzinho, assim, o legozinho. E aí ele foi colocando uma cadeira atrás da outra. E assim, isso me impressionou. Eu como pedagoga e psicopedagoga, ele encontrou uma forma de resolver o problema dele, que é realmente o que o maker faz. Lógico que eles não aprendem a questão computacional ainda na educação infantil, eles vão aumentar nos maiores, que continua o maker. Mas é resolver, é fazer, é encontrar soluções. Sim. Então, eles têm a robótica, eles têm o maker, eles têm o inglês, eles têm o espanhol, eles têm o trabalho psicomotor também, eles têm toda a questão de alfabetização desde os pequenos, né? Nós trabalhamos com Anglo, né? Que é um ensino bem forte também. Aí nós vamos para a educação para Fundamental 1, onde a gente continua fortalecendo a questão da alfabetização, da aprendizagem, vem a E matemática, o aí vem inglês tudo. rolando, Aí o vem inglês vai rolando junto, assim, né? Aí, a partir do quinto ano, então, o que acontece? No segundo ano até o quinto ano, eles vão sendo trabalhados para eles realizarem o exame de Cambridge e no quinto ano. Nossa. Então, durante todo esse ciclo, eles são trabalhados para o Cambridge. Aí nós vamos para o sexto ao nono ano. O que nós fazemos no sexto ao nono ano? Além do maker, além da robótica, além do inglês, nono ano eles também, então do sexto ao nono ano, eles têm uma outra fase da Cambridge. E nós trabalhamos muito com Olimpíadas, para incentivar e instigar essa questão de vou estudar, vou trabalhar para poder, sabe, ir mais para frente. Como que eu tô? Eu tenho essa habilidade em matemática, então os nossos alunos de matemática são estimulados a gostar cada vez mais da matemática. A Sim. gente dá um significado. Para a gente, as Olimpíadas é um significado para aquilo que eles gostam. Ah, eles gostam de português, então eles fazem as Olimpíadas de português. Eles gostam de matemática, assim vai. E o ensino médio? E o ensino médio já é, além do Líder em Mim, né? Que é desde o Sim. infantil até o nono ano. O ensino médio, a gente já trabalha o técnico. Nosso técnico é integrado. Então, ele sai com o currículo regular e o técnico. Então, os nossos alunos, eles saem com esse currículo completo, né, do ensino médio, Já tem um e também técnico do lá, terceiro né? ensino médio também tem técnico. Nossa, isso é Então, eles demais. saem com um currículo enriquecido. Nós temos testemunhos de alunos que passam em multinacionais para trabalhar, assim, muitos. É só você querer que você faz. Então, nós estamos esse ano trabalhando muito o incentivo a universidades públicas, que a gente percebe que os alunos de escola particular muitas vezes falam assim: ah, eu não, meu pai tem uma empresa, ah, eu não preciso fazer uma faculdade longe, porque eu não quero ir para longe para fazer. Então, nós estamos trabalhando isso para melhorar o currículo, porque Sim. hoje a falácia é: você não precisa de faculdade, né? Sim, é. Não, não precisa de faculdade.
Você vai empreender na internet, vai virar influencer ou vai trabalhar com marketing digital, Como porque se eu fosse amo para marketing digital, como se mas fosse para todos, né. para todo mundo. É. E aí, não, nós estamos indo nessa contramão. Peraí, mas você precisa entender a importância do seu currículo, e isso e aquilo. Nossos professores, eu tenho mestres e doutores dando aula para esses alunos. Então, assim, não é qualquer professor que dá aula para os nossos Os alunos. nativos, né. São alunos. Você tem professores nativos E que eu nós lembro. temos professores nativos de línguas. É verdade, muito bom você ter lembrado. Eu lembro Mas você porque está entendendo? é. É muita coisa, é muita coisa. E eu falo que o meu desafio é mostrar para os pais tudo isso. É verdade, Ai, meu Deus. eu lembro que você falou que era um grande desafio seu, era mostrar a qualidade, né. E aí agora acoplou, fora mostrar a qualidade do ensino, acoplou a parte cristão, né. Mostrar esse propósito que você falou que nasceu no coração de vocês, por causa de tudo que tem acontecido na sociedade. Eu acho que, eh, você tá no tempo certo, né, Deus te colocou nesse tempo para isso, Laís, como coordenadora, diretora pedagógica, e colocou você como professora, educadora também, que você o tempo todo está ensinando, né. Você está no corredor ali, vem uma mãe, você está ali orando, você está ensinando, o tempo todo a gente ensina algo, né. E eu sempre gosto de dizer, né, eu gosto de um estudioso que ele é filósofo estudioso, ele fala assim, que não tem como separar o que a gente assiste hoje, o que a gente vê, o que a gente brinca, de educação. Né, ele que cunhou aquele termo "o meio e a mensagem". Aquele termo "o meio é a mensagem", que é uma revista publicitária, ele que cunhou esse termo, é o Mac McLuhan. E ele fala que não tem como separar. E muitas vezes a gente acha que nossos filhos não estão sendo educados. Pela cultura, pelo entretenimento, pelo desenho que ele assiste, pelo YouTube. E então olha só esse assunto, né, como é importante para os pais isso que você falou, né, de olha, é o tempo todo você tem que estar falando para eles, porque eles estão sendo educados o tempo todo. E hoje ainda mais que a gente vive na cultura pop, na cultura midiática, o tempo todo é educação, não tem como você separar. Não, não, espera aí, você está assistindo esse desenho, não está sendo educado. Não, ele está sendo educado, às vezes algo natural, algo tranquilo, sendo educado para brincar melhor, ou às vezes está tendo uma mensagem ali. Então a gente tem que estar aprendendo isso. E vocês são claros na mensagem que vocês levam, né? Vocês são claros. Eu acredito que se tivesse colégios mais objetivos e mais claros na mensagem, ficaria mais fácil para o pai. Olha, meu colégio ele vai ensinar isso pro teu filho, a gente acredita nessas ideologias, ponto. Seria melhor, né. Então vocês estão sendo transparentes e verdadeiros naquilo que vocês ensinam. "Ó, somos cristãos, ensinamos a palavra de Deus, mas ó, olha essa qualidade do nosso ensino". Aí o pai vai olhar e fala assim: "Opa, não tem nada de mais aqui, não tem nada de ruim aqui", né. Então a mensagem que eu queria que você também, deixasse, primeiro assim, você falasse dos educadores dessa nova geração, né, como você, acredita que os professores têm que estar buscando essa nova geração de escolas que virão muitas escolas cristãs eu acredito, vocês vão crescer ainda mais, a MZ vai ampliar como você já falou. Uma mensagem para esses educadores, né, aquele que acredita nesse propósito, como vocês acreditam, né. Vamos lá. Precisamos de professores cristãos. Precisamos de pessoas que queiram fazer a diferença. Posso te falar que às vezes faço entrevista e a pessoa nem se, obviamente, com medo, né? Eu sei que existe o medo, não se pronuncia como cristã. Nós não podemos fazer essa distinção, então nós não estamos aí na seleção de somente professores cristãos, mas que bom seria se um professor de qualidade chegasse, né, até nós. Mas sabe que muitas vezes a gente vê e falta, e aí é um puxãozinho de orelha, excelência. Hum. Nós, como os cristãos, precisamos ser excelentes. E às vezes nós vemos os próprios cristãos não buscando a excelência, onde, né, nas suas formações, faz uma formação e tá bom, sabe? Não tem às vezes uma postura, né? Às vezes, falando de postura, muitas vezes nós temos essa questão, não é porque você diz que é crente que você pode se comportar de qualquer jeito, pelo contrário, você tem que dar mais exemplo. E quando eu passo com um problema com gente, com funcionário cristão, Nossa, é triste. entende? E assim é um mau testemunho muito grande. Então, eu acho que é isso, é buscar a excelência. E eu trouxe aqui para enriquecer o nosso podcast um Olha livro só. muito bom, que eu acho que junta muito isso que nós estamos falando hoje. Demais, não Que eu tô vou pegar vendo. aqui. Mas Põe um pouquinho ali pra cá, só pro outro lado aqui. Isso aí, ótimo. Augusto Cury, aí. ó.
20 regras de Augusto ouro. Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Eu acho que esse podcast também traz muito isso. Nós falamos como pais e falamos como professores. Então, esse livro aqui enriquece muito. Eu tenho até um resuminho aqui para poder compartilhar com vocês. Posso? Pode? Nossa, demais. Vai ficar o link Então, também ele na fala. descrição desse livro. Eu gostei já do título, Ótimo. já vou colocar na minha biblioteca, já vou atrás. Isso. Esse livro aqui, eu já fiz até um estudo com uma colega sobre ele. Eu achei assim incrível, porque mostra realmente como nós temos que educar os nossos filhos para que os nossos filhos sejam emocionalmente saudáveis e tudo mais. Mas também fala da postura do professor, como a gente tem que enfrentar as situações. Então, uma delas, a primeira regra de ouro, ó, vou pegar, ó, a educação está doente, formando jovens doentes. E aí o que fala nisso, né? Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Os frutos da educação não são imediatos. É preciso perseverança. Educar é investir no ser, não apenas no fazer. O segundo capítulo fala sobre escolas e famílias doentes formando jovens doentes. Olha que Nossa, forte isso. é realmente E uma aqui. acusação e falando: olha, está errado. Do mestre Augusto Cury está dizendo, está errado. Exatamente, peraí, que eu vou E, pegar e, aqui e o no Augusto outro. Cury pode falar com propriedade porque ele, percebendo isso, teve a Escola da Inteligência, né? Que foi um projeto, a Escola da Inteligência que chamava, né? A Escola da Inteligência que Augusto Cury criou aí. Isso, a escola. Nós trabalhamos com a escola da inteligência, sabia? Sim, eu lembro. Eu tô dizendo assim, ele fala com propriedade porque eles estão há mais de 10 anos, né, com esse projeto da Escola de Inteligência. Então eles falam com propriedade sobre educação. Ele não virou só um filósofo, só um psicanalista. Ele realmente foi para a educação porque ele Isso, viu esse problema há 10 anos atrás, né? exatamente. Exatamente. E aí, ó, o capítulo 2 fala escolas e famílias doentes, formando jovens doentes. O que, que ele fala aqui? Que educar é investir no ser, não apenas no fazer. O caráter importa mais que desempenho ou produtividade. Nossa, Olha isso, o caráter importa. Então, assim, umas bofetadas na cara que você tem que ver. Esse livro é muito bom. eu vou ver sim. 3. As diferenças do eu maduro e do eu imaturo, que tem mais a ver com o que o próprio Augusto Cury ensina, né? E aqui, nesse capítulo, diz que quem ama educa com limites e não com gritos. Olha o que ele ensina. Amor verdadeiro impõe limites com respeito, sem agressividade. É isso que vai falar aqui no capítulo 3. Capítulo 4. Limites são fundamentais. O que mais que fala? Nunca eduque com base no medo. O medo bloqueia o aprendizado e prejudica o vínculo. Então, tem muita coisa para o professor nessa parte aqui também, Sim, tá? muito importante. 5. O educador é um pacificador da mente dos seus educandos. Esse também capítulo é muito bom e fala para bastante para educadores. E aí diz assim: pais e professores são os primeiros espelhos. Crianças imitam comportamentos. O exemplo fala mais do que palavras. Capítulo 6 fala sobre como educar filhos e alunos complexos, hiperativos e ansiosos na era de hoje, né? E aí ele fala sobre o controle emocional é mais importante que conhecimento técnico e ensinar a lidar com frustrações e emoções é essencial para a vida. Capítulo 7, saúde física, mental, motivação, sono, intoxicação digital, exercícios. E aí ele vai falando sobre a questão de como você deve ensinar, como você deve orientar os seus filhos na questão digital, nos exercícios, no sono. Ele fala que quem não dorme não aprende, é mais irritadiço. 8. Saber que ninguém muda ninguém. Superar o ciúme e o medo da perda. Então, ele fala muito sobre essa questão do medo e da perda. Deixa eu ver aqui, 8, né? É, Desenvolva a capacidade de escutar, ouvir com atenção, que isso fortalece os vínculos. 8. Saber que ninguém muda ninguém. Superar. Já falei 8. Superar o ciúme e medo. Não eleve o tom de voz, nem critique excessivamente. Então, ele fala sobre a questão de aprenda a como conversar, como se comunicar. Isso para pais, lembrando que é para pais e alunos, tá? 10. Conhecer a geração dos jovens e brilhar em sala de aula e em casa. Então, ele fala como que tá a nossa geração hoje. Então, ele tá falando assim, ó,
Não forme herdeiros, forme pensadores. A Nossa. herança mais importante é o conhecimento e o equilíbrio emocional. Capítulo 11 diz: ter alegria a ser entediante, ser repetitivo e não passar sermões, dialogar e desenvolver a autoestima. Ele diz que nós precisamos saber como se comunicar, como falar o erro, dizer isso está errado, mas ele não dizer você é um desastre, você faz tudo errado, você não presta, Sim. ou você não vai conseguir, entendeu? Então, aqui nesse capítulo, ele ensina como você falar o que tem que ser falado de uma forma que ele não sinta que ele é. Ele só É. às vezes está, É, né? exatamente, não é a identidade ali do aluno, ele está daquele jeito, né. E é o problema de hoje é que o que você faz é o que você é, né, aquilo que você sente é o que você é, não, você está sentindo, você está fazendo errado, isso tem muito a ver com a identidade, muito, muito forte. Ele fala muito da questão dos problemas dos pais também, tá? Às vezes a gente tem muitas questões, e tanto que quando eu comecei a atuar com mães, porque eu faço um trabalho fora ao colégio, Hum. eu comecei a deixar ver muito claramente que filhos são reflexos dos pais. E que não adianta eu tratar o filho emocionalmente se eu não tratar a mãe, o pai emocionalmente. É verdade. Porque não adianta, esse filho vai estar. Eu vou blindar ele, ele chega naquele ambiente e as pessoas que têm poder na voz, porque os nossos pais têm o maior poder da nossa É voz, verdade. né? De dizer que eu sou, que não sou. E aí o pai chega em casa e continua ali, O né? ciclo vicioso. É, Acabando com a identidade e tudo é, mais. Só que todo esse problema de identidade, quando você vai trabalhar na essência, tá lá enraizado na família. Então nós precisamos quebrar isso aí, essas doenças emocionais, esses transtornos, essas crenças, todos na família, né? sim. Ó, 12. Dar excesso de presentes. Olha isso, falando com a paz. Dar excesso de presentes gera mendigos emocionais. E ele ensina uma técnica. Ele ensina aqui uma técnica para poder ajudar os pais. E aqui, ó, sucessores ou herdeiros, o que você está formando? E aí diz, Nossa. evite super proteger. A super proteção cria adultos inseguros e dependentes. 14. Educação em baixa, psiquiatria em alta. Pais surdos, filhos mudos. Então Nossa. ele fala, né? Respeite o tempo, respeite a individualidade de quem que é. Agora, 14, né? Eu falei 14. Sim. Cadê o 15? Só para compartilhar aqui com vocês. Olha quantas dicas, depois eu vou listar todas, Laís, você vai me passar, eu vou listar todas, apesar Tá. de ter legenda, porque assim, você tá lendo só o nome do capítulo, né. Isso. Imagina a descrição desse capítulo, como não traz dicas para você educar melhor, para você até você como educador ou professor, fala assim: "Eu preciso melhorar nisso", né. Então é assim, essencial e não adianta a gente achar que o educador vem pronto, acho que até você percebe isso, né, que o educador vem pronto, o professor vem pronto, não adianta. Tem muito Não o que adianta. aprender, né. Tem muito, muito, muito que aprender. Aí, ó, tem mais algumas outras coisas que ele fala, aí eu vou para a 20ª. Então, como estabelecer rotinas saudáveis, ele também ensina. Como educar para a vida e não para a perfeição. Hoje, nessa geração, é É, isso. Olha para a professora aqui, ó, seja firme sem ser agressivo. Outra coisa, estimule a leitura e o pensamento crítico. E jamais desista de educar, mesmo diante dos desafios. E aqui a 20ª regra de ouro é ter uma mente que celebra os acertos e não é viciada em corrigir erros. Então, nossa, esse livro aqui eu super indico. É um livro que faz demais. muita diferença. Eu mesmo tenho ele aí usando sempre, porque ele tem um embasamento muito forte para um olhar muito claro para como nós temos que agir. Então fica de dica aí para todo mundo ler, porque e fala sobre os dois, né, filhos e alunos, Sim, sem sim, esquecer que a base do ensino é a família. Não muito bom. podemos esquecer, não podemos esquecer disso. Muito bom, Laís. Eu sempre peço um livro mesmo, né, eu pedi por último
sempre pedi para o irmão que veio aqui, o que ele vai falar o que falou de games, né, o pastor, Tá. e Ai, que bom. ele gosta muito de games, ele contextualiza games na nova geração, faz essa nostalgia com games, e ele também falou um livro. E você, nem tinha te falado, e você trouxe um livro aí, assim, super enriquecedor, e os livros nos ajudam muito, né. Então eu vou colocar essas 20 regras de ouro depois na descrição, o link do livro, para que você também envie, esse podcast até para um professor que você conheça, fala: "Olha, eu falei e tal". E porque é de verdade, eu acho que quando o professor ele entende que a vocação dele é isso que você falou, né, é um propósito, acho que muda muita coisa, sabe. Mesmo aquele aluno difícil, ele vai pensar 2 vezes ali: "Eu não tô aqui só cumprindo tabela, o meu horário para que vai acabar meu horário daqui a pouco, senta logo, faz logo a prova". Se o professor tem um propósito, ele vai entender: "Não, esse aluno aqui tá tendo uma dificuldade, tem que ser trabalhada, tem que ser visto o que que eu posso melhorar". É difícil, ainda mais que o professor realmente no ensino público tem uma defasagem em valores, tem um monte de coisa que é difícil, mas se ele entender que isso é uma vocação, ele pode mudar uma geração, né. Você sabe disso, você já falou, né. Um professor ali bem colocado, bem posicionado, ele pode mudar uma geração. Ali naquela sala de aula pode ter novos presidentes, novos governadores, novos líderes, e quando eu gosto sempre de falar isso, quando Deus chamou Abraão, ele viu em Abraão um bom pai. Ele viu em Abraão a possibilidade de ter uma geração após Abraão, olha que forte, né. Então, isso quem falou foi uma conferência que eu fui, uma argentina, que foi lá, ela falou isso: "Se a gente olhasse, nós como pais, olhássemos que somos partes de uma nova geração que vai vir após nós, nós como os educadores olhássemos que eu estou educando uma geração, muda todo o meu conceito. Espera aí, nessa sala de aula aqui existe uma geração". Olha que forte. Então, assim, muito bom, Laís. Eu agradeço muito você ter vindo, tá falando aqui com a gente. A gente passou facilmente de 1 hora, a gente conversaria por mais aqui meia hora, 40 minutos. Eu fico muito feliz, assim, dá um recado final aí, todo esse propósito da MZ School, fala onde vocês estão se posicionado como escola, como unidade física aí, manda aí as suas bênçãos. Ale, eu quero muito reforçar algumas coisas que nós falamos, né? Edu, acolha. Acolha. Professor, você tem um papel importante dentro do ensino, óbvio. Lembre-se qual é a posição, qual é o lugar que Deus te colocou. Hoje nós passamos por uma dificuldade, por uma questão da sociedade de desestruturação familiar forte. Nós não podemos achar que nós vamos ser a família deles, dos nossos alunos. Mas nós podemos saber qual é o papel, se lembrar a cada dia por que Deus nos colocou naquele lugar. Por que Deus nos colocou com esses alunos? Então, a nossa missão é olhar para os nossos alunos com um olhar de amor, de acolhimento, saber o nosso papel e o nosso propósito Verdade. na vida dele. Não deixar com que a minha rotina do dia a dia destrua o objetivo principal, que é poder ser bênção na vida dos meus alunos. E fazer uma transformação na posição que Deus me colocou. Não como mãe dessa criança, não como pai, nem como família, mas quando nós entendemos os nossos papéis e os nossos propósitos, com certeza nós temos mais sucesso naquilo que realizamos. E não esquecer daquela mensagem, né? Em Mateus 5, 14 e 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E é exatamente isso que nós, como cristãos, precisamos fazer. Buscar excelência, como nós falamos aqui, todo esse podcast, buscar acolhimento, como nós falamos aqui, todo podcast. E tudo isso vai fazer com que nossas atitudes glorifiquem a Deus. Nós não podemos esquecer desse papel. Nós somos
pessoas que precisamos fazer diferença no mundo. Nós precisamos fazer Sim. diferença no mundo. Então, assuma que a essência de Cristo possa estar todos os dias conosco, para assim, somente assim, causarmos transformação onde estivermos. Nós não podemos ser iguais, nós não podemos ser qualquer um, mais um. Nós precisamos brilhar o brilho de Cristo, que as pessoas possam olhar. Antigamente a gente falava muito, É nas verdade. igrejas falava muito isso, né, Ale? É. Então, assim, não podemos esquecer. Nós precisamos brilhar. O brilho de Cristo, obviamente. Muito, muito, muito bom, Laís, muito bom. A gente se sente inspirado, né? Ver você falar, fica inspirado e eu fico pensando, né? Imagina um pai e uma mãe ouvindo falar, cara, eu preciso ter meu filho na MZ School, porque é as pessoas que estão lá que revelam, né? E você tá aqui, você tá demonstrando quem você é. Você vai, o pai ou a família vai lá, vai ver a Vânia, vai ver o Luiz, vai ver o Felipe, e vai ver toda a equipe ali e vai falar, meu, esse lugar é diferente, igual você falou, né? E ouvindo você falar, prova isso, né? A nossos testemunhos, a forma que a gente coloca pra fora é o que o coração tá cheio. E você falando aqui inspirou muitos professores, eu tenho certeza. Amém. Essa mensagem eu creio que vai chegar em muita gente. Vai ter os cortes que vai ajudar também o pessoal olhar e falar, meu, que forte isso. Então, eu fico muito feliz, tá, Laís? Obrigado por Obrigada, estar Sam. com a gente, estar compartilhando aqui esses últimos anos, o que vocês têm vivido, e eu creio que vai só avançar. Deus abençoe muito a Amém. MZ School, toda a sua família. Mande abraço para todos Pode deixar. e vamos se falando. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, Ale. Obrigada a Tchau, pessoal. todos. Obrigado. Até a próxima. Curta, compartilha, mande para o seu professor, mande para um educador, mande para uma família esse podcast, esses cortes. Eu creio que vai ajudar muitos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.